ouvindo um filósofo. E o evangelho saiu da boca dele nas seguintes palavras: o perdão só tem sentido quando aquele que está sendo perdoado entende que é culpado. Porque se aquele que está sendo perdoado acredita que não cometeu nenhum erro e que não tem nenhuma culpa, então acabou aí o efeito do perdão. Você já parou para pensar, não sei se você já esteve numa situação em que você queria muito perdoar uma pessoa, mas você fala assim, mas ela não acha que ela errou. Alguém já esteve nessa situação? Mas ele não acha que ele errou. Então tudo bem, você perdoa para você se libertar, mas o seu perdão na vida daquela pessoa nunca vai ter efeito se ela nunca reconhecer que ela errou, se ela nunca reconhecer a sua falha. Deixa eu dizer para você, a graça de Deus, ela não está dizendo para você que você não errou. A graça de Deus, quando nós pregamos a graça de Deus, a gente não está falando para você que você é um ser perfeitinho. Muito pelo contrário. A graça de Deus, ela se refere a seres humanos que entenderam o quanto eles são pecadores. Só pode ser assim. A justiça humana empata. A justiça humana, ela tenta empatar, ela tenta resolver para que tudo fique certinho. Mas o perdão é fora da curva. Porque o perdão não empata nada. O perdão é para quem não merece. Então se tem alguém aqui que não merece, o perdão é para você. Coloca aqui para mim, Yuri, por favor, Lucas capítulo 18, versículo 9. Jesus também contou esta parábola para alguns que se achavam muito bons. Eles achavam que eram muito bons. Afinal de contas, agora a gente é crente. Afinal de contas, agora a gente não é mais pecador. Não. Depois que eu entrei para a igreja, a minha conduta ficou perfeita. Eu fiquei... Então Jesus pegou esses caras e disse... Eles achavam que eram muito bons e ele contou uma parábola dizendo: 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu. Fariseu é religioso. Era crente. Já tinha anos de experiências na casa de Deus. E o outro era um político corrupto. Porque essa era a fama do cobrador de impostos naquela época, como os políticos aqui do Brasil. Então Jesus faz essa comparação propositalmente. Um religioso e um político corrupto entraram na mesma igreja para orar. Então o religioso ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou avarento, nem desonesto, nem imoral, como as outras pessoas são. Agradeço-te também, porque eu também não sou como esse político corrupto aí. Essa foi a oração do religioso. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou a 10ª parte do dízimo de tudo que eu ganho. Essa foi a oração dele, vai. Mas o político corrupto ficou de longe. Ele tinha vergonha até mesmo de levantar o rosto para o céu. E o motivo só pode ser um: ele sabia o quão corrupto era. Ele não conseguia fazer uma oração de orgulho diante de Deus. Ele não conseguia nem olhar para o céu. Ele só fazia uma coisa: tenha pena de mim, Deus. Eu sou pecador demais. Você quer saber qual dos dois foi justificado? Você quer saber se foi justificado aquele que dava todos os dízimos, aquele que jejuava toda semana? Você quer saber se o justificado foi aquele que não era avarento,
que não se encontrava defeitos em sua conduta, então Jesus terminou dizendo: eu afirmo vocês que este último, que batia no peito dizendo eu sou pecador, foi este homem e não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido, será exaltado. Então eu estou falando aqui com pessoas hoje. Eu não quero falar hoje com desculpa, mas eu não quero dirigir esse sermão e essa mensagem para você que é bom. Não é com você que eu vou falar hoje. Não é para você que está sempre acertando que eu quero falar hoje. Não é. Parabéns pelos seus acertos, cara. Legal. Mas hoje eu quero falar com pessoas que estão humilhadas. Hoje eu quero falar com pessoas que às vezes até pensam: será que eu vou para o céu? Que não conseguem nem olhar para o céu. Hoje eu quero falar com pessoas que acontece até mesmo delas pensarem: eu não mereço. Eu quero falar com pessoas que de vez em quando elas vão orar e elas não sabem se Deus está recebendo a oração delas, porque é você que está batendo no seu peito, que entende a sua corrupção, que entende a sua queda, que entende a sua falha, que hoje voltará para casa em paz com Deus. Voltará para casa em paz com Deus. Essa palavra em paz com Deus é a mesma palavra para justificado. Repita comigo assim: justificado. Agora eu queria que você dissesse em alto e bom tom. Diga comigo: justiça de Deus é a habilidade de entrar na presença de Deus sem culpa, sem medo, sem complexo de inferioridade, chamando Ele de Pai, como se o pecado nunca tivesse existido. Você voltará para casa em paz com Deus. Você voltará para casa justificado quando você entende que a graça tem um motivo, cara. Então você vê o pastor Leandro e o pastor Rafael falando aqui que você não deve tentar viver pela lei, mas somente pela graça, porque pela lei nenhum homem será justificado. E algumas pessoas começam a entender que a lei é ruim. Não é isso que a gente está pregando. Ao contrário, a lei é boa. Mas sabe qual é o problema? A lei é muito boa, mas nós não somos bons. Você entendeu? Você consegue entender que a lei é como se você dissesse para Deus: Deus, qual é o seu padrão de perfeição? E Deus tivesse dado então qual é o padrão dele de perfeição, e o homem então teve orgulho de dizer: eu vou chegar ao padrão de perfeição de Deus para merecer? É por isso que nós pregamos para você, dizemos que é impossível que um homem seja justificado pela lei. E que se alguém entre nós quiser viver pela lei, só tem um caminho para você. Só tem um caminho para você: a culpa. É isso que Paulo ensina quando ele diz, o pastor Rafael falou muito bem na outra semana, de que a lei serviu como tutor para nos conduzir até Cristo, porque ela vai te ensinar que você não merece. Ela vai te ensinar que você não acerta. Ela vai te ensinar que você acerta hoje, mas erra amanhã. Ela vai te ensinar que por ela você nunca alcançará o padrão de Deus. Ela vai te ensinar que você precisa de um Salvador, para que nós possamos ser justificados tão somente pela fé em Cristo. Somente quando você desistir de você mesmo, bater no peito e dizer: tem pena de mim, porque eu sou pecador. Aí haverá sentido no papel de um Salvador para a tua vida. Eu preciso que você entenda essa pregação. Isso é fundamento aqui. Coloque aqui para mim Romanos capítulo 7.
Versículo 12, você vai entender o que eu estou dizendo para você. Assim, a lei vem de Deus. Eu tenho que pregar isso para você, porque senão você vai se deparar com esse versículo e vai falar assim: o pastor está falando para mim pela lei. Mas a Bíblia está dizendo que a lei vem de Deus. E você vai entrar em colapso, entende? Então eu preciso te ensinar isso. Eu preciso que isso esteja claro no seu coração. A lei vem de Deus. Do perfeito padrão de Deus. E o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e o que é bom. Yuri, troca para NVI para mim, por favor. Para mim é mais fácil. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Eu e você não. Vai, escuta aí. 13. E então, o que é bom se tornou morte para mim? Você precisa me acompanhar. De maneira nenhuma. Mas, agora escuta aí. Para que o pecado se mostrasse como pecado. Para que o pecado se mostrasse, aparecesse como pecado. Para que você reconhecesse ele e o notasse. Então, produziu morte em mim por meio do que era bom, por meio da lei. De modo que por meio do mandamento, então o pecado se mostraria extremamente sujo, extremamente pecaminoso. Eu não sei se você nasceu na graça ou se você nasceu na lei. Eu sei que a maioria de nós nascemos na lei. Porque para cada pregador pregando a graça, tem 400 pregando a lei. Então a maioria de nós viveu por muito tempo com medo de ir para o inferno. Estou falando alguma mentira? E talvez tenham pessoas aqui que ainda tenham medo de ir para o inferno, que ficam pensando, vai que eu vá. E se Jesus voltar bem no dia que eu faltei na Santa Ceia? E se Jesus voltar bem no dia que eu briguei com meu marido? Então, a lei enfatizou quão sujo é o pecado, ela enfatizou, ela deixou ele grande. E você ficou numa consciência de pecado absurda, ensurdecedora. Não foi isso? Não foi ao ponto de você muitas vezes ter vergonha de orar? Foi ou não foi? Quem aqui nunca teve vergonha de orar? Deus perdoa os meus pecados, porque é a milionésima vez que eu estou fazendo a oração dizendo que eu vou largar esse pecado e não larguei ainda. A lei produziu isso em você, esse desespero. Mas ela fez isso de propósito. Você está me acompanhando? Quem está me acompanhando, diga glória a Deus. Então vai para o versículo 14. Nós sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou. Sabe quem está dizendo isso? É Paulo. Eu fui vendido como escravo ao pecado. Eu sei o quanto ela é poderosa, eu sei o quanto ela é de Deus, eu sei o quanto ela é certa, e ao mesmo tempo, eu sei o quanto eu sou errado. Olha aqui. O apóstolo Paulo disse assim: o bem que eu quero, eu não consigo fazer. O mal que eu não quero, eu vou e faço. Você já conseguiu entender esse versículo? A gente está falando do maior apóstolo do Novo Testamento, para mim o maior pregador da história. Ele evangelizou a Ásia Menor inteira sozinho, sem internet, sem televisão. E esse cara diz assim: o mal que eu não quero, eu faço. O bem que eu quero, eu não consigo. Esse cara está dizendo assim: a lei é espiritual, ela é boa, mas eu sei que eu não sou bom. Vai pegando o contexto, está se encaixando as coisas para você? Então, preste atenção. Pergunta do milhão para você, pergunta do milhão. O que importava? Era o que Paulo fazia ou o que ele queria? Porque o mal que ele não queria, ele fazia. Mas o bem que ele queria, ele não conseguia.
Então, mesmo que Paulo ainda errasse, mesmo que ele ainda falhasse aqui no exterior, aqui fora, por dentro, ele era um novo homem. Então deixa eu dizer uma coisa pra você. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, não é daqui da igreja, um rapaz, e ele disse pra mim assim: eu acho que eu não vou pro céu. Eu acho que eu não vou pro céu, acho que eu não vou pro céu, acho que eu não vou pro céu. Eu falei: por que você acha que não vai pro céu? Ele falou: porque eu sou casado, mas eu tenho um problema, cara. Eu gosto muito de mulher, e eu sempre fico desejando, eu sempre fico cobiçando. E, cara, eu sou pecador demais. Eu não posso subir no altar. Eu não posso subir no altar. Eu acho que eu vou pro inferno, porque toda vez que passa uma menina bonitinha na rua, eu desejo. E eu perguntei pra ele assim: e aí, cara? Você traiu sua esposa? E ele disse: olha, teve uma menina que mandou mensagem pra mim, uma menina linda, que ela disse que ela deixaria o esposo dela pra ficar comigo. Eu falei: e aí, cara, o que você respondeu? Ele falou: você sabe como tá meu coração. Eu fiquei desesperado, porque ela é linda. Eu falei: mas e aí, o que você disse pra ela? Ele disse assim: eu disse pra ela que ela tem que conhecer a minha esposa é maravilhosa. Eu olhei pra ele e falei: espera aí, agora eu buguei. Eu não estou entendendo nada. Ele falou: você não está entendendo, porque assim, por mais que eu tenha dito não, eu ainda desejei. Eu disse: você ainda não entendeu a diferença entre natureza e caráter. Porque a sua natureza deseja. E que bom que sua natureza deseja, senão sua mulher seria frustrada. Mas o seu caráter impede que você faça o mal. Uau! O que importava nele não era o que de fato estava acontecendo dentro dele como um turbilhão. Era o que ele queria. Ele só queria agradar a Deus. E entendendo o quão pecador ele é, o perdão de Deus fez todo sentido sobre ele. Eu preciso que você pegue isso. Eu preciso que você entenda isso. Porque senão você vai entrar numa hipocrisia, entende? Você vai entrar numa hipocrisia. E como aquele homem que Jesus falou, o fariseu: eu não sou avarento, eu não faço isso, eu não faço aquilo, mas por dentro você é tudo isso. A lei é espiritual, mas você não é. Então eu disse que a lei, ela nos leva a uma morte. Volta para o versículo 12 aqui, Yuri. Pega o contexto aqui, gente. Vai. A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Vai. Então, o que é bom se tornou morte para mim? Não é isso que eu quero dizer. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim. Ele me matou. A lei veio e pum! Me matou. Enquanto você não morrer para a lei, ela ainda tem o poder de te condenar. Escutou isso? Escutou? Vou repetir. Enquanto você não morrer para a lei, ela ainda tem poder de te condenar. Mas no dia que você sofrer essa morte, você vai ser como Paulo, que mesmo assim dizia: não há mais nenhuma condenação. Não, pastor Leandro, eu não entendi. Então vamos nas palavras de Paulo. Volta para o versículo 1. Pega o contexto desse texto. Vai. Meus irmãos, eu falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Para aí. Diga glória a Deus, diga glória a Deus. Você não percebeu ainda que a lei só tem efeito enquanto você está vivo, mas no dia que você desistir e morrer, ela perde o efeito de te condenar. Ela perde o efeito sobre você, porque a lei não tem como condenar um morto. Ei, você pode ter uma dívida de 5 bilhões no banco. Se você morrer, o banco não tem mais a quem cobrar. Entendeu? Vai. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer,
ela fica livre da lei do casamento. Vai, mais um. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, enquanto ainda estiver vivo, enquanto ainda estiver vivo, enquanto ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas, se morrer, ela estará livre da lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, como ela morreu, como ele morreu, não tem mais adultério? Mais um. Assim, meus irmãos, aleluia, aleluia, vocês também morreram para a lei. Vocês morreram por meio do corpo de Cristo. Escuta, repita comigo, diga: eu morri. Vamos, gente, com alto e bom tom, diga: eu morri por meio do corpo de Cristo. Isso é lindo, porque volta ao que eu falei para você no início. Deus desistiu da humanidade. E eu sei que é chocante ouvir isso, porque você sempre ouviu o contrário. Deus acredita no homem, Deus acredita no homem, Deus acredita na humanidade. Mas não, ele desistiu da humanidade. Ele tanto desistiu que ele não tentou corrigir mais a humanidade. Ele resolveu matar ela. E você está tentando salvar o que Deus matou. É por isso, agora você entende que Jesus disse: qualquer um que quiser salvar a própria vida, mas aquele que perder, diga glória a Deus. Eu espero que você esteja perdendo a sua vida aqui hoje. Eu fui morto pelo corpo de Cristo, e por causa dessa morte lá em Cristo, junto com Jesus, eu fui crucificado. Deus matou a humanidade porque ela não tinha jeito. Se ela tivesse jeito, não precisaria enviar Jesus. Se você tivesse jeito, não precisava enviar Jesus, cara. Então que bom que você percebeu que você não tem jeito, porque aí Jesus faz sentido na sua vida. Eu morri pelo meio do corpo de Cristo, aleluia. Eu morri nele, eu fui crucificado com ele. Lembra do exemplo do casamento, que ainda é o contexto que Paulo está falando? E eu morri pelo meio do corpo de Cristo, para que eu possa pertencer a outro, e não mais ao meu primeiro casamento, que era a lei. Aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que agora sim a gente possa dar fruto de verdade para Deus. Porque você não vai dar fruto se eu te empolgar a dar frutos. Você vai dar fruto quando não fizer sentido não dar fruto. Eu vou repetir. Eu preciso repetir. Você não vai dar fruto quando eu te empolgar a dar fruto. Você vai dar fruto quando não fizer sentido não dar. Se eu casar com ele, não faz sentido, se tornou a minha natureza, esse fruto vai ser dado, porque eu fui enxertado na videira. E eu gosto sempre de relembrar que por mais que, vamos lá, diga comigo, Jesus é a videira, e eu o ramo. Ok? Eu já fiquei muito preocupado com essa palavra na vida, porque essa mesma passagem que está em João, capítulo 14, vê se é isso. Subiu da minha cabeça, vamos ver. Se é João 14, vai. Não é João 14. Eu sou a videira verdadeira. João 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor, vai. Agora, esse versículo aqui me desesperava. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E se dá fruto, então poda para que dê mais fruto. Aí eu entrava em colapso. Já entrou em colapso com essa passagem?
meu Deus, se eu não der fruto eu vou ser cortado. Lascou. Eu não dei fruto essa semana. Aí vai ter um pregador que vai dizer para você assim, olha, dar frutos é ganhar almas. Quantas almas você ganhou nos últimos meses? Aí você pronto, aí você desaba. Dá um desespero. Só que eu descobri uma coisa. Aleluia. Eu descobri uma coisa. Eu descobri que nenhum ramo é poderoso para produzir fruto. Eu descobri que quem produz o fruto é a videira. O ramo só apresenta. Volta lá para Romanos 7:4. Porque agora não faz sentido não dar o fruto. Todo o esforço do fruto vem dele. Todo o esforço do fruto vem dele. Eu só apresento o fruto de outro. Que ele deu, que ele fez. Diga glória a Deus. Você entende que a lei vai nos piorar até o ponto da nossa morte? Somente Cristo nos resolverá. Coloca para mim, Yuri, 1 Coríntios 15:55. A lei nos piorará. Não porque ela seja ruim, porque nós não somos bons, mas Cristo nos resolverá. É por isso que nós só podemos ser justificados pela fé. É por isso que quando Paulo fala da justificação, ele diz, ninguém pode ser justificado pela lei, mas tem que ser pela fé, como Abraão. Então ele fala de um tempo antes de Moisés. Abraão, 430 anos antes de Moisés, foi justificado pela fé, sem lei, sem cumprir nenhum rito. Sem cumprir nenhum rito. Ele foi justificado pela fé. E ele diz, nós, se somos filhos de Abraão, também somos justificados pela fé. Você pode ter praticado a lei até aqui e tentado praticar para agradar a Deus, mas a sua tentativa de agradar a Deus é frustrante. É frustrante, porque a própria Bíblia diz e reconhece que a sua justiça, a justiça do homem, é trapo de imundícia. Percebe? Esse é o nosso nível. Mas então, onde está, ó morte, a sua vitória? É uma pergunta. Onde está, ó morte, a sua ferramenta de matar? Entendeu? O seu aguilhão, onde está a sua ferramenta de matar? Onde está o seu revólver? Vai. O revólver da morte é o pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Então o revólver da morte é o pecado. Mas a força do pecado é a lei. Só há força no pecado quando estamos debaixo da lei. 57. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele. Porque se fosse por mim, pá! Mas graças a Deus, porque eu sou vitorioso em Jesus Cristo, e por meio dele nada poderá roubar a minha vitória. Ele disse, vocês são as minhas ovelhas, e ninguém poderá vos arrebatar das minhas mãos mais, porque eu estou mais seguro em vocês do que vocês em mim. Romanos 6,14. O aguilhão da morte não os dominará mais, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você precisa ser atingido por essa graça, cara. Você precisa ser atingido por essa graça depressa. Seu coração precisa ser atingido por essa graça depressa. Porque aí, meu querido, Romanos capítulo 8, versículo 1, que a gente estava lendo Romanos 7, e Paulo finaliza com essa passagem. Você está lendo? Olha lá. Portanto, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que se casaram com o outro.
para aqueles que morreram para o primeiro casamento e se casaram com o outro, para aqueles que estão em Cristo Jesus, acabou a condenação. Acabou a condenação. Eu repito em alto bom tom para a sua vida, e que seja como uma flecha entrando no seu coração que contaminará a sua vida inteira. Acabou a condenação sobre a sua vida. Pastor Leandro, mas eu errei. É verdade, mas Cristo nos resgatou da maldição da lei. Agora fez sentido. Ele não nos resgatou da lei. Ele nos resgatou do seu efeito de maldição. Por isso não tem mais condenação para nós, que já não estamos mais debaixo da lei, mas estamos em Cristo, vai. Porque por meio de Cristo Jesus, outra lei, a lei do Espírito de vida, me libertou da lei do aguilhão da morte. Vai. Porque aquilo que... a lei é isso, cara, vai, lê. Aquilo que a lei fora incapaz de fazer, não é porque ela era ruim, não. Ela era enfraquecida por você. Entendeu? O que ela foi incapaz de fazer porque somos fracos demais para ela, Deus fez, enviando o único que poderia cumprir essa lei. Você não passaria na prova, Ele fez por você. Aleluia. Então olha só, a semelhança do homem pecador, Ele veio, a semelhança, mas Ele veio como uma oferta pelo pecado, e assim Ele condenou o aguilhão da morte. Imagina que a morte tenha um revólver, e o apóstolo Paulo diz que esse revólver é o pecado. Ok? Então, Jesus vem e fala assim: com licença, morte, deixa eu pegar aqui o seu revólver. E ele prende esse revólver para sempre. Ele condenou. Diga glória a Deus, cara. Porque quando a morte for tentar te alcançar, ela já acabou. Perdeu o poder sobre a sua vida. Não tem mais ameaça. Uma vez ali na oratório, um rapaz de moto veio me assaltar. Já tem alguns anos. Eu estudava lá no Instituto Jáfia. E ele veio me assaltar, eu percebi que ele estava desarmado. Eu não sou o cara mais forte do mundo, mas ele também não era. Era meio franzino. E na hora eu levei um susto, obviamente. Ele estava de moto, ele falou: vai, passa o celular. E eu olhei para ele assim, eu já ia pegar o celular, mas ele não me apresentou nada. Não faça isso em casa. Ele não me apresentou nada. Ali, tudo bem, eu ia pegar o celular, mas eu resolvi fazer uma pergunta para ele. Falei: você vai me assaltar sem arma? É sério, eu juro que isso aconteceu. Você vai me assaltar sem arma, cara? E aí ele olhou pra mim, tipo... Ele: não, vai! E ficou com a mão debaixo da camisa. Eu falei: olha... É claro que eu não fui brigar com ele, mas eu corri como nunca. Onde está a morte, o seu aguilhão, quando você vier me assaltar? Já não há nenhum poder de levar nada de mim. Diga glória a Deus. Uau. E vai para o versículo 4. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Plenamente satisfeita. Diga comigo assim: está plenamente satisfeito. Ai, cara, se está plenamente satisfeito, eu não preciso fazer mais nada para satisfazer. Se está, meu Deus do céu, você vive numa vida ainda de tentar satisfazer, cara. Você ainda vive numa vida de tentar satisfazer e convencer. Você, olha, isso é tão verdade que você vai orar, aí você começa assim: Deus, me perdoa por todos os meus pecados, perdoa pelos que eu cometi com palavras, os que eu cometi por olhares, os que eu cometi ouvindo, os que eu cometi falando, os que eu cometi por atitude, os conscientes, os inconscientes. Senhor, perdoa. E você está fazendo tudo isso para preparar um cenário para satisfazer Deus. Ele fala assim: agora sim a comunhão começa. Não é?
Você faz toda essa oração para Deus, te perdoa, limpa tudo, Jesus, pelo amor de Deus, limpa tudo, porque você está tentando preparar um cenário de comunhão entre você e Deus, mas eu tenho uma notícia para você. Já está plenamente satisfeito. Já está plenamente satisfeito. Você tem acesso livre à presença de Deus onde você estiver, cara. Você tem acesso livre para colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Você tem acesso livre para profetizar. Você tem acesso livre para determinar a palavra de Deus sobre a vida das pessoas. Você tem acesso livre à graça. Você tem acesso livre à paz no seu coração. Você tem acesso livre, porque já foi plenamente satisfeito. Não é eu que vou satisfazer, foi plenamente satisfeito. Eu nem poderia satisfazer, é como enxugar gelo. Isso me dá uma esperança, uma paz no meu coração tão grande. Romanos capítulo 6, Yuri, versículo 1. Que diremos então? Porque essa é a pergunta dos adeptos da lei quando nós estamos pregando a graça, não é? É porque um pouquinho antes, no capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que a lei veio para aumentar o pecado, no sentido de colocar uma lupa nele. E aí ele diz, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, Paulo fala, mas deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Porque sempre tem um cabeçudo que vai falar, vocês estão pregando libertinagem. Sempre tem um cabeçudo que vai dizer assim, mas se a gente pregar desse jeito, as pessoas vão sair por aí fazendo o que querem, não vão orar mais, não vão ter mais vida com Deus. Eita, misericórdia. Não vão ter mais vida com Deus, não vão ter mais vida de oração. Então o que diremos? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Vai, Yuri. De maneira nenhuma, cara. Nós morremos. E se nós morremos, como podemos continuar vivendo no pecado? A diferença é que eu não estou fugindo do pecado para agradar a Deus. A diferença é que está se tornando um fruto na minha vida o pecado não fazer sentido. Não é mais uma atitude para agradar a Deus. É um resultado de alguém que morreu para o pecado. Tornou um novo homem. Agora é como uma criança, né? O pastor Rafael profetiza que esse ano vai ter um filho. Não, não é pastor Rafael. O pastor Rafael vai querer ter um filho um dia. E o pastor Rafael é um cara barbudo. Imagine que nasça um menino, pastor Rafael. Como vai chamar? Abacuque. Então o pastor Rafael vai lá para o Abacuque. E imagina que o pastor Rafael fosse um cara muito exigente. E o Abacuque tem 5 anos de idade agora. E o pastor Rafael olha para o Abacuque e diz, Abacuque, cadê a sua barba? Você é um homem, cara. Eu quero que você tenha barba. O Abacuque vai olhar para o pastor Rafael. O pastor Rafael não precisa exigir nada dele. Porque o Abacuque tem a mesma natureza que o pastor Rafael. É inevitável a barba virar. É inevitável o fruto virar. É inevitável a paz virar na sua vida. É inevitável. Você não precisa exigir nada. Como podemos continuar vivendo assim se a nossa natureza mudou? Vai, Yuri. Vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, lembra que eu falei para você que nós morremos com Ele? Vocês não perceberam ainda? Vocês não sabem que nós que somos batizados nele, fomos batizados em sua morte? Vai. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte. Eita! Fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo. Não é o batismo nas águas, não, é o batismo em Cristo Jesus. É o mesmo batismo que o ladrão da cruz recebeu.
Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Então você pensa que ele está falando das águas. Mas se ele estivesse falando das águas, aquele ladrão da cruz não poderia ir para o céu. Porque ele não se batizou nas águas, mas ele se batizou em Cristo Jesus. Porque a palavra batismo significa mergulho, submersão. Ele se submergiu em Cristo. Isso tanto é verdade que ali na cruz houve uma discussão entre eles. E você poderia imaginar todo tipo de discussão, menos essa. Um olha para o outro, e o outro fala assim: esse cara tá aí nem para salvar a gente. Os três aqui na cruz, ele aí é o filhão de Deus, o poderoso, e não salva a gente. Aí esse, que foi batizado em Cristo Jesus, fala assim: nem estando aqui você percebeu que não dá mais para ficar condenando pessoas? Até sob a mesma condenação, você continua com o mesmo coração? Ele estava batizado em Cristo Jesus. E você poderia imaginar qualquer coisa, como eu disse. Se a gente estivesse assistindo de fora, a gente dizia: essa hora que Jesus olhou para ele, Jesus deve ter dito: você não vai para o céu, você sabe, né, cara? Eu estou aqui de forma justa, não pequei, mas você eu sei porque está aí. Não deu tempo de se arrepender, não é mesmo? Não. A gente imaginaria esse tipo de conversa porque a gente é crente. E crente é idiota. Mas Jesus não. Jesus disse: hoje mesmo você está batizado em mim e estará comigo no paraíso. Portanto, fomos batizados com ele na morte do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Isso significa que quando você morreu, diga: eu morri! Em nome de Jesus, cara. Quando você morreu, foi prometida uma ressurreição para você. E nessa ressurreição, o seu nome não é mais Josi, não é mais Samara, não é mais Jéssica, não é mais Júnior, não é mais Jonatas. Seu nome não é mais Ágata. Seu nome é Jesus. Porque você ressuscitou nele. Vai, 5. Dessa mesma forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos na semelhança da sua ressurreição. Romanos capítulo 5, versículo 18. Isso é importante você entender, porque foi a morte dele, foi o sacrifício dele, não sobrou nada para você, entendeu? Isso tem que entrar no seu coração, cara. Senão você vai viver frustrado e com medo do inferno. Então, Paulo diz assim, você percebe que eu estou trazendo o contexto, não dá para eu ler todos os textos, tudo de uma vez, mas você lê em casa. Minha pregação já é rapidinha, se você for ler tudo aí. Então vamos lá. Consequentemente, assim como uma só transgressão, Adão. Assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, um ato foi poderoso para condenar todo mundo em massa, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Ele disse um só ato de justiça. Ele não disse o meu e o seu para completar. Ele disse o meu. Porque tem gente achando que Jesus morreu na cruz, a gente precisa completar a obra dele aqui. Mas foi um suficiente, assim como por um ato o pecado entrou no mundo, por um ato a ressurreição também ficou disponível para nós. Versículo 19. Logo, assim por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. E assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Eu aceito, Jesus, a sua obediência como a minha justificação. Eu aceito. Está na hora de você aceitar a obediência de Jesus para a sua justificação, porque nem sempre você vai conseguir obedecer. Mas nós estamos escondidos nele. 20. A lei foi introduzida.
para que o pecado fosse ressaltado, para que a transgressão fosse ressaltada, agora fez sentido. Mas onde as pessoas bateram no peito, como eu sou pecador. Onde as pessoas disseram, acho que eu vou para o inferno. É por isso que Jesus disse, onde abundou o pecado, transbordou a graça. E é por isso que Jesus disse, vocês não sabem, mas as prostitutas e os publicanos pecadores precedem vocês no reino. Porque vocês se acham bons. E muitas garotas de programa, depois de um dia de programa, se sentam nas suas camas e choram. E eu não estou dizendo aqui que isso é bonito, que tem que ser feito isso. Entenda, a minha pregação, ela tem um contexto. Eu não estou justificando esse ato. Eu apenas estou dizendo que muitos destes sabem o quanto são pecadores e choram por isso. Percebem o tamanho da sua corrupção. Muitos lá fora percebem o tamanho da sua corrupção. Muitos estão numa cela agora, muitos estão presos agora, batendo no peito e dizendo, eu nunca vou poder ir para o céu. Adivinha qual desses será justificado? Adivinha qual desses será justificado e terá paz com Deus? Adivinha? Não é aquele que sempre se achou bom, não é aquele que sempre se achou perfeito, é onde abundou o pecado, que superabundará a graça de Deus. E é por isso que eu preciso insistir com você, dizer que muitas vezes nosso entendimento está totalmente distorcido. A gente precisa voltar para Jesus, cara. A gente precisa voltar para a verdade. E a verdade é que quanto mais você entende que você é pecador e mais entende que você foi perdoado, mais você vai amá-lo. Eu quero fechar com essa passagem de Lucas capítulo 7, versículo 36. Olha aí. Convidado por um dos fariseus para jantar. Lembra que eu disse quem eram os fariseus? Que eram os religiosos que faziam tudo certinho, ou pelo menos achavam que sim. Ele foi convidado por um desses religiosos, um desses crentes fervorosos para jantar. E ele foi à casa e reclinou-se à mesa, Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés, e começou a molhar os pés com as suas lágrimas. Ela chorava. E depois nos enxugou. Ela não pegou uma toalhinha, mas ela pegou os seus cabelos e enxugou os pés de Jesus, e beijou-os, e ungiu com perfume. Ao ver isso, o crente fervoroso, profeta de Deus, que havia convidado Jesus, disse a si mesmo, dentro do seu coração, se esse homem realmente fosse um profeta, ele saberia quem está tocando nele. Ele saberia que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Isso prova que ele não é profeta coisa nenhuma. Ele não percebeu quem está aos pés dele. Respondeu Jesus, Simão, deixa eu falar uma coisa para você. Dize, mestre. 2 homens deviam a certo credor. Um devia R$500 e o outro R$50. Eu estou traduzindo para reais, tá bom? É o valor diferente, mas só para facilitar a sua vida. Nenhum dos dois, nem o que devia 500, nem o que devia 50, nenhum dos dois tinha com que pagar. Por isso perdoou a dívida dos dois. Qual deles, para aqui Yuri, para aqui, qual deles amará mais? 2 homens endividados. Um devia milhões. Um devia alguns reais.
Nenhum dos dois tinha dinheiro suficiente. Os dois foram perdoados. Qual dos dois amam mais? Vai. Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Simão, você que é um crente fervoroso, eu entrei na sua casa e até agora você não me deu água para lavar os pés. Mas ela, a pecadora, molhou os meus pés com lágrimas e ainda enxugou com os cabelos. Olha, Simão, outra coisa, você não me saudou com um beijo. Mas eu não sei se você percebeu, essa mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com um óleo que é barato aí, mas essa mulher derramou o que há de mais caro. Portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Aquele que não entendeu o tanto que foi perdoado, pouco ama. Aquele que não foi consciente do quão imerecedor ele era, pouco ama. Então Jesus disse para você: seus pecados estão perdoados. E agora, você tem livre acesso. João 4,17, se você pudesse colocar de pé. João, primeira carta de João, 1 João 4,17. É dessa forma que eu expliquei para vocês que o amor vai entrar completamente nas nossas vidas e vai ser aperfeiçoado em nós. É dessa forma que o amor fará sentido. O amor não é mera caridade. O amor vai te transformar numa personalidade totalmente diferente e vai mudar o que está no seu coração. O amor é aperfeiçoado entre nós dessa forma para que no dia do juízo, o dia que você mais teme, você tenha confiança. Sabe por quê? Você pode ter confiança naquele dia do juízo. Sabe por que você não precisa temer o dia do juízo? Você não precisa pensar que vai passar um vídeo com todos os seus pecados, você vai ficar à esquerda, ai meu Deus. Não, a gente tem confiança no dia do juízo. A gente tem confiança para este futuro, que ainda não chegou, por um motivo muito simples: nós morremos. E quando ressuscitamos, a mesma coisa que Jesus é no céu, somos nós neste mundo. Porque neste mundo somos como Ele.